Um bom dia a todos os amigos, amigas que vão me acompanhar, que vão me assistir, que vão assistir agora, que vão entrar aí provavelmente. Mas se não, eu vou deixar aqui no meu Instagram, certo? Esse vídeo, que é exatamente um vídeo de meditação nas Escrituras Sagradas. Nós sempre estamos fazendo. Nossa manhã devocional de domingo vai permanecer. Embora eu esteja na rádio, faço as minhas lives da rádio, mas hoje não vai dar porque a rádio ainda está com um probleminha, a gente não pode ainda voltar a fazer programa da rádio. Mas nós estamos aqui para meditar nas Escrituras Sagradas e eu escolhi um texto aqui, certo, dando continuidade às nossas meditações no Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui conversando, já falamos demais sobre o Evangelho de Mateus desde o início, passamos pelo Sermão da Montanha, saímos do Sermão da Montanha, já comentamos bastante e vamos continuar comentando o Evangelho de Mateus. Agora eu estou no capítulo 10, a partir do verso 16. Vou fazer uma leitura aqui um pouco esticadinha, um pouco grande, mas espero que você tenha essa paciência. Eu não quero demorar mais do que 15 minutos, exatamente para que esse vídeo possa ficar no meu feed, né? O vídeo fique no feed. Vamos lá então. Diz assim o texto bíblico: Eis que vos envio como ovelhas para meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão nos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho, e o filho levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto aqui ele é muito interessante, ele fala da perseguição. Jesus já falando aos discípulos, falando aqui para os seus discípulos, seus primeiros discípulos, tanto os discípulos escolhidos, os 12 escolhidos por Jesus Cristo, né, que foi escolhidos aqui alguns no capítulo 10, no verso 1, né, Jesus escolhe os 12, mas nós vemos que Jesus tinha muito mais discípulos além dos 12. E Jesus está agora preparando essas pessoas para o ministério, para a grande responsabilidade que é de pregar o evangelho a toda criatura, né? Jesus falou em Mateus 28, já lá no final, dizendo, né, e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus Cristo já prepara os discípulos para essa missão de pregar o evangelho e batizar em nome dele. E Jesus já sabia também que não seria algo fácil, que não seria algo que as pessoas iriam aceitar de bom grado, né? Porque haveria choques, e há, infelizmente, choques com outras religiões, outros pensamentos, ideologias, e não foi diferente, né? Com os discípulos também foi da mesma forma. Tiveram choques de cultura. As pessoas, quando começavam a se converter, que deixavam suas tradições e culturas, a partir desse momento, os discípulos que estavam pregando a mensagem eram perseguidos por causa disso. Mas lembrando sempre, em nenhum momento os discípulos forçavam a barra ou faziam com que as culturas ou as ideologias mudassem à força, por meio da força, do autoritarismo, por meio da morte, né? Não, isso aí foi acontecendo ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo isso aconteceu com as cruzadas, com a Inquisição, as fogueiras da Inquisição, mas Jesus não queria nada disso, tá? Então tem pessoas que criticam a religião cristã pelo fato de ter acontecido isso na história, e pelo fato também de estar acontecendo hoje, muitas vezes a gente querer obrigar as pessoas a aceitarem nosso pensamento, nossa ideologia. Jesus, ele em nenhum momento pediu para que nós forçássemos a barra ou forçássemos as pessoas a confessarem
ou matássemos as pessoas que não quisessem, tá? Então agissem de forma autoritária. De nenhuma forma. As Escrituras ela vai exatamente contra tudo isso. As Escrituras Sagradas vai dizer que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é pelo Espírito do Senhor que nós alcançamos a nossa salvação. Então quando pregamos, embora haja divergência, e essa divergência inclusive na democracia é muito salutar, é muito saudável, né? Se nós pensássemos todos da mesma forma, nós não viveríamos numa democracia. Seria um outro regime, né? Seria um regime autoritário, por exemplo, se nós obrigássemos as pessoas a quererem ser como nós somos. Seria um regime autoritário. Mas graças a Deus que existe a democracia. Até porque, exatamente pela democracia que existe, nós podemos pregar o Evangelho. Ninguém pode nos impedir de acreditar no que acreditamos e de pensar como pensamos. Ninguém pode querer obrigar ou mudar o nosso pensamento, aquilo que pensamos acerca das Escrituras para a vida, nossa cosmovisão. Ninguém pode nos obrigar a mudar, porque nós temos essa garantia constitucionalmente no nosso país, certo? De pensar como nós pensamos, de acreditar como nós acreditamos. Se nós não tivermos, claro, prejudicando outras pessoas com esses pensamentos, com essa forma de agir, certo? Se aquilo que nós acreditamos e pensamos não prejudica ninguém, nós temos total direito, garantido constitucionalmente, de pensar como pensamos e de acreditar como acreditamos, certo? Então, não se preocupe, ninguém vai poder, claro, nesse regime hoje, né, democrático, com essa Constituição Federal que nós temos, ninguém vai obrigar você a pensar diferente, agir diferente, andar diferente, fazer alguma coisa que você não queira fazer, certo? A não ser que você seja obrigado por lei a fazer, e essa obrigação por lei, ela não pode ferir seus princípios constitucionais, não pode ferir esses princípios que nós falamos, né? Princípios e liberdades individuais de pensar, de crer, de acreditar. Tudo isso está na nossa Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º. Então você tem todo o direito de ser como você é. Mas na época não, né? As pessoas obrigavam mais, matavam, se você pensasse diferente, matava, se você pisasse no pé, matava, né? Então pode até acontecer isso hoje, mas hoje nós temos leis que proíbem para manter o mínimo de convivência social entre as pessoas, certo? Mas a época não. As pessoas matavam. Então Jesus ele está alertando os discípulos exatamente nesse sentido, dizendo, olha, vocês serão conduzidos à presença de governadores, vocês irão à presença de reis por causa de mim, vos entregarão nas sinagogas para que vocês possam falar, certo? Agora, quando vocês forem falar, não pense, não fique imaginando o que é que vai acontecer quando eu for falar diante de governadores e de reis, porque o meu Espírito Santo é que vai falar em vocês, né? Jesus alertando, ele dizendo que nesse tempo irmão entregará outro irmão. Então, aquele que acredita, isso acontece, inclusive, se você for para uma cultura arábica, dali da Ásia, essas culturas, né, mais fortes, né, de religiões fortes, como a religião muçulmana, né, se você aceitar Jesus como Salvador, se você se tornar cristão e a família souber, eles entregam você à morte. Jesus não está falando nada que não aconteça, né? Jesus está dizendo, olha, entregarão o irmão, e o irmão entregará à morte o outro irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso acontece hoje, né? Países perseguidos, países que perseguem religiões contrárias à sua, né? Então, regimes autoritários. Mas o cristianismo não, gente. Jesus não veio para poder fazer as pessoas acreditarem nele à força, através da imposição, né? Às vezes eu reclamo, às vezes eu me posiciono contrário a qualquer tipo de imposição, inclusive a imposição do meu pensamento, do que eu penso. Imposição do Evangelho. Eu sou contra qualquer tipo de imposição, seja até mesmo do Evangelho de Cristo em relação às pessoas. Porque as pessoas virão ou estarão no Evangelho por obrigação, não por amor, pela transformação sobrenatural que é ocasionada pelo Espírito Santo. Então eu luto para que as coisas sejam a mais limpa possível.
As coisas acontecem da maneira mais limpa possível. E como é que vai acontecer essas coisas da maneira mais limpa possível? A partir do momento que o Espírito Santo é quem transforma as pessoas. Quando a transformação acontece de dentro para fora. Quando o Espírito Santo é que modifica a consciência, o pensamento dessa pessoa. Nesse momento, a transformação acontece de maneira limpa. Agora, a imposição não. A imposição é você obrigando. Você tem que aceitar Jesus. É obrigado para ir para o céu. Você é obrigado a pensar como eu penso. Se você não pensar como eu penso, eu vou te perseguir, eu vou te caluniar, eu vou te fazer alguma coisa, eu vou te fazer um mal, né? Isso tem acontecido muito no nosso país, principalmente nesses anos que estão vindo aí, que vêm, né, com esses pensamentos políticos e ideológicos que nós estamos tendo. Existe muita perseguição, obrigação. Você tem que pensar como eu penso. Se não pensar, nós não podemos conviver, a gente vai atacar um ao outro. Infelizmente isso está acontecendo, mas Jesus não queria isso. Embora Jesus estivesse alertando os discípulos que eles iriam ser perseguidos porque porque andavam com Cristo, pregavam Cristo. Isso acontece hoje ainda, tá? Perseguições verdadeiras, não é perseguição política, porque você está pensando politicamente uma ideologia, você vai ser, não, mas perseguição porque você prega o evangelho, as pessoas são transformadas de maneira limpas pelo Espírito Santo, e aí as culturas, as pessoas deixam suas culturas, suas ideologias, e as pessoas que são ligadas a essa cultura e ideologia é que vão perseguir você. Essa é uma perseguição de forma limpa, tá? De forma limpa, sem ideologia política. É a perseguição porque você está fazendo a obra do Evangelho. As pessoas estão se transformando pelo poder do Evangelho de Cristo e não por obrigação, por imposição, porque tem que fazer aquilo, certo? Não, jamais. E Jesus ele diz para a gente concluir esse pensamento, nós vamos fazer essa oração. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, Jesus diz aos discípulos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então, olha, persevere até o fim. Essa é a palavra, a exortação de perseverança, de constância, que você continue firme, que você possa colocar sua fé em ação sempre, que você possa estar sempre se renovando, buscando ao Senhor, tendo experiências com Deus, para que a sua fé esteja sempre viva, para que você possa perseverar até o fim, porque somente aqueles que perseveram até o fim é que vão ser salvos, tá bom? Fica na fé, fica na palavra. O Senhor, se você está passando por algum tipo de perseguição, Jesus já falou aos discípulos, nós iríamos passar por isso, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar em nome do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai, abençoa cada um que vai ouvir esse vídeo, que vai meditar nas Escrituras, que, Senhor Deus, estão sedentas pela palavra de Deus, que querem ser transformadas limpamente pelo poder do Espírito Santo, sem imposição de pensamento, de ideologia política, seja qualquer outra coisa desse gênero. Nós queremos apenas pregar o Evangelho e ver o Teu poder em ação. Poder sobrenatural de transformação da consciência e do pensamento. Senhor, abençoa a irmã Rosa Gadelha. Eu quero desde já orar pela Tua filha que está na live, que o Senhor possa abençoar poderosamente. O Senhor sabe que ela, Senhor Deus, tem uma paixão pela palavra. Edifica a sua vida, a sua família, abençoa poderosamente. E abençoa todos aqueles que vão orar comigo, que vão meditar nessas Escrituras. Pai, o Senhor sabe do desejo que eu tenho de ensinar. Não quero aqui passar um evangelho do receba, do você vai prosperar. Simplesmente, eu sei que o Senhor abençoa, galardoa. Mas eu quero, Senhor, ensinar a viver contigo, mesmo na dor, na dificuldade, mesmo que o Senhor não dê, mesmo que o Senhor não faça com que a bênção chegue, mas que nós possamos permanecer firmes na fé. É isso que eu peço para cada um, é isso que eu peço ao Senhor, que o Senhor fortifique e fortaleça-nos. Fortalece a nossa família, Senhor, nesse momento difícil que vivemos. Te pedimos essas bênçãos dos céus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero aqui agradecer, irmão Rosa Gadelha, Deus abençoe sua vida. Nós estamos na rádio porque eu recebi uma notícia aqui do Wilson que não temos rádio, por enquanto está com probleminha, não vai ter programa por enquanto, mas estou fazendo as lives abençoando, eu quero abençoar sempre. O Senhor me chamou para isso, pelas redes sociais, seja na igreja, seja em qualquer lugar.
falando sempre o evangelho ao seu coração e dizendo que Jesus te ama, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, obrigado por todos e até a próxima, se Deus quiser.